Espera aí, não comecei ainda. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Viva o senhor Ronaldo! Não, tem que ir lá, não, eu tenho que trabalhar 100, eu tenho que fazer mil. Nossa, que seria, assim, mas tem um versículo, no finalzinho, os dois últimos versículos, fala assim: esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João escreveu o Evangelho de João e narrou muitos acontecimentos, né? Ele colocou e ficou registrado. E uma coisa que chama a atenção da gente, que o Senhor Jesus viveu aqui na Terra um período de 33 anos, né? A Bíblia relata a idade do Senhor Jesus. É muito interessante a gente pensar que 30 anos ficou no anonimato. A gente sabe muito pouco do que aconteceu em 30 anos da vida dele. Isso deve fazer a gente refletir, né? Porque a gente às vezes quer fazer muita coisa, né? E ele teve o ministério dele de 3 anos e meio, né? Mais ou menos. Mas a Bíblia fala que ele fez muita coisa. E muita coisa a gente viu aqui no que nós lemos, que não ficou registrado. Não ficou registrado. Por causa de que será que não ficou registrado? Né? Muita coisa que ele fez. João narrou isso, né? O Espírito Santo, a gente crê, levou João a escrever o Evangelho de João, e muita coisa não foi registrada. Para a gente refletir, para a gente dar importância para aquilo que foi registrado. Às vezes a gente fica pensando assim, hoje, por exemplo, voltando a falar do celular, né? Tanta notícia e parece que a gente só vai passando tela. Você vê, ninguém para prestar atenção numa reportagem, o negócio é só passar e se chega alguma coisa, alguém já está trazendo uma coisa nova, né? Se alguém já... E é isso aí em todo setor, né? Todo setor. Mas as escrituras não é assim, não deve ser encarada dessa maneira. As pessoas hoje estão olhando para a Bíblia e não, tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter uma mensagem nova. E muito pelo contrário, né? A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma desde o tempo que o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho. E é muito interessante que o Evangelho de João ele traz muito relato importante, narra o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, né? Ele transformou a água em vinho. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele tem o poder de transformar situações difíceis em situações agradáveis. E muitas pessoas podem viver isso no campo material, no campo físico. Vocês têm vivido, vocês têm presenciado isso. Mas também no campo espiritual, né? Então nós já falamos aqui de muita bondade de Deus, já falamos do milagre que você recebeu, né? Já falamos da questão do pecado, né? E falamos do pecado perdoado. Esse milagre precisa acontecer na nossa vida, né? Ter essa experiência da culpa para a inocência. Não a culpa no sentido literal aqui, a culpa diante de Deus. Nós somos pecadores, né? Nós falamos aqui já também, vocês comentaram, né? Do erro, né? Todo mundo erra. O problema é que nós já nascemos errados pelo pecado. Né? Paulo vai escrever aos Romanos, ele vai falar assim, que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Ele fala no capítulo 3 e o verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos essas pessoas culpadas diante de Deus.
Então o Senhor Jesus é aquele que tem o poder de transformar, né? Não somente a água em vinho naquele tempo, naquele casamento, como situações difíceis em situações agradáveis, mas Ele tem poder de transformar essa situação espiritual nossa, de pecadores perdidos e condenados, em pecadores arrependidos e salvos, né? Então, o que João escreveu, o que nós temos na palavra de Deus, é algo que a gente precisa dar valor, né? Quando a gente chega no capítulo 9, né, nós temos lá a cura de um homem cego de nascença. Um homem cego, não via nada. O Senhor Jesus deu a visão para ele e passou a ver. Nós somos pessoas que nascemos cegas espiritualmente, não vemos a glória de Deus, né? E Deus está em todos os lugares. Você acabou de mencionar a importância, né, das árvores, da flor, da natureza. Nós vemos Deus, Paulo falou sobre isso, né, em Romanos capítulo 1, que a própria criação expressa a grandeza e a glória de Deus. E às vezes passa desapercebido, né? Passa desapercebido. Mas Deus é aquele que quer dar a gente essa condição da gente enxergar. A gente quer enxergar o que a gente quer ver, né? Não é assim que a gente fala? Então quando a gente enxerga, esclarecido por Deus, nós vamos enxergar a nossa miséria espiritual, o nosso pecado, nossa maldade. Nós falamos de maldade, né? Falou da atrocidade que aconteceu, né? O rapaz que arrastou a menina, perdeu as duas pernas. Deus quer fazer a gente enxergar a maldade dentro do nosso coração. O perdão só vai ter valor para quem se sente culpado. Por que ninguém busca perdão? A pessoa acha que não é culpado, né? Eu piso no seu pé, mas para mim eu não pisei, não é assim? Então, e aí vai, né? Mas tem um registro aqui, e eu gostaria que nós pensássemos só um pouquinho para a gente encerrar aqui, que é aquele episódio que fala de Tomé. Tomé, ele viu algo que todos nós também precisamos ver. Tomé não apareceu, não estava, né, junto com os discípulos na primeira vez que o Senhor Jesus apareceu para eles. E aí quando Tomé apareceu de novo, eles falaram: Tomé, nós vimos o Senhor. O que Tomé falou? Não, eu não acredito. Só vendo. Então tem esse ditado até que se tornou popular. Fulano é igual Tomé. Só acredita se vê. Se vê. Então Tomé, quando apareceu a segunda vez, e ele... Tomé até foi pior, ele viu e quis tocar também. Ficou satisfeito só em ver. Mas tem um lado positivo nisso, que ele não queria ter nenhuma dúvida, né? E aí nós precisamos perguntar: eu tenho dúvida? Você tem dúvida? Você tem dúvida? Quem tem dúvida precisa também de ter o esclarecimento. Tomé ensina a gente também que a gente não pode ser baseado naquilo que o outro simplesmente fala, né? E se os discípulos tivessem